falar sobre o poder da graça. Refletindo sobre esse texto, eu comecei a fazer uma análise aqui, até para um nível de introdução, para vocês entenderem. Eu comecei a pensar que muitas vezes, na nossa caminhada cristã, especialmente no meio evangélico, a gente começa, com o passar do tempo, principalmente quem tem mais tempo de crente, né? A desenvolver uma confiança exagerada, até mesmo uma espécie de arrogância disfarçada, de uma espiritualidade, né? Olha, eu já tenho tanto tempo de crente, eu tenho anos na caminhada, então eu tenho talvez até mais experiência do que o fulano, do que o Beltrano. Afinal, né, nós sabemos que somos filhos e filhas amadas de Deus, né? Assim, nós somos chamados, a palavra de Deus fala, você é filho amado. A gente até, né, pronuncia com todo aquele vigor, eu não nasci para ser cauda, mas para ser cabeça, né? E muitas vezes isso nos faz sentir muito especiais, como se nós já estivéssemos em um nível muito mais além, ou seja, uma espiritualidade muito mais elevada do que outras pessoas que talvez estão começando a caminhar na fé agora, ou aqueles que não viveram talvez algumas experiências que muitos de nós no processo do evangelho, na fé, já experimentou. Então a gente às vezes caminha, sabe, irmão João, com essa arrogância, né? Com essa prepotência espiritual de meramente mais santos ou mais espirituais que os outros. E muitas vezes na nossa caminhada cristã a gente começa até a fazer comparações. Olha, eu sou mais crente porque eu oro mais. Olha, eu me sinto mais preparada porque eu leio mais a Bíblia. Olha, eu me sinto mais experiente com Deus porque eu jejuo, eu subo ao monte. Então, a gente tem essa característica meio aqui religiosa, vamos dizer assim, e arrogante de ser. Eu falo de forma espiritual, tá, gente? No entanto, quando nós olhamos com mais sinceridade, a gente começa a perceber que apesar de nós termos essa nova criatura em Cristo, apesar de nós termos sim certa bagagem no Evangelho, certa bagagem na fé, nós ainda estamos, gente, num processo de transformação. Nós ainda estamos num processo de regeneração. Nós ainda estamos num processo de cada dia mais, quanto mais mergulharmos em Cristo, mais estarmos parecidos com Ele. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo, ele nos lembra lá na carta de Romanos, no capítulo 7, no versículo 24, quando Paulo diz assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará deste corpo de morte? E olha quem está falando, gente, é o Paulão, é o cara que escreveu 13 cartas, quem sabe 14 cartas, que tem uma vasta experiência, que andou com Cristo, padeceu tantas coisas, e o cara está dizendo: miserável homem que eu sou, quem me livrará deste corpo de morte? Paulo poderia se exaltar: eu tenho uma vasta experiência com Deus, eu fiquei por 3 anos lá nas Arábias, né? Uns 3 anos lá me preparando espiritualmente, aprendendo com Cristo a interpretar o Antigo Testamento no Novo. E Paulo, ele está se chamando de miserável, porque mesmo Paulo sendo este gigante da fé, ele aqui está assumindo suas fraquezas, e ele confessa literalmente a necessidade constante da graça de Deus, porque Paulo, ele está afirmando que a transformação que nós precisamos enquanto cristãos depende de uma caminhada contínua, das lutas diárias que vamos desenvolvendo de acordo com a nossa maturidade em Cristo. E é por isso que eu entendo que muitas vezes Deus permite que tantas coisas aconteçam com a gente, para a gente chegar nesse nível de maturidade cristã que o apóstolo Paulo chegou para dizer: miserável homem que eu sou. Em outras palavras, eu não sou ninguém, eu sou um nada sem a graça de Deus. Verdade. E essa graça, gente, nós podemos dizer que essa maturidade espiritual, ela vem carregada deste favor, desta graça, que é um dom dado por Deus, é um favor que nós não merecemos e que não foi conquistado por nenhum mérito humano. Não é pelo tanto que você
por misericórdia. E isso é graça. Porque por mais que eu e você nos esforçamos na fé, por mais que a gente ore, jejune, lê a Bíblia, estuda, faz teologia, se não for a graça de Deus em nós, de nada vale. E é isso que Paulo está aqui dizendo. Então, porque essa graça, ela expressa o amor incondicional. É a misericórdia de Deus, que não depende nem da minha e nem da sua capacidade, nem das suas ações ou perfeições. É um presente oferecido a todos aqueles que desejam mergulhar e mergulhar e mergulhar e mergulhar, e para que cada dia mais sejam parecidos com Jesus. Então a graça, meus irmãos, ela é uma manifestação do caráter de Deus, que nos ama e nos sustenta, mesmo em meio às nossas fraquezas e falhas. Porque o que seria de mim e de você? Eu errei ontem, eu pequei ontem, eu estou aqui pregando. E se não for a graça em mim, eu não teria capacidade nenhuma para ministrar nas suas vidas. Vocês entendem? Isso é misericórdia, é bondade. Como pode um pecador como eu e você falar do amor de Cristo, sendo que muitas vezes a gente pisa na bola, na maioria das vezes a gente pisa na bola com Deus. A gente erra, a gente cai, a gente falha. Aí a graça de Deus vem sobre nós. E ela nos abraça, nos acolhe e diga: você não merece, mas eu te perdoo. Eu te acolho. Então é isso que Paulo está dizendo. E é por isso, meus irmãos, que a graça de Deus no coração do Evangelho, ela é o fundamento para a salvação e as forças que nós precisamos para o dia a dia. Então, quando você se sentir um fracassado, então quando você se sentir um nada, lembre-se, realmente você é um fracassado e um nada sem Deus. Mas a graça dele sobre você te fortalece e te posiciona no lugar onde Deus quer que você esteja. Isso é graça. Será que você pode aplaudir a Jesus por isso? Isso é graça, é misericórdia. Isso é graça, não é por mim, não é pelo meu mérito nem por seu, é pela misericórdia. E o apóstolo Paulo, ele vai definir essa graça como o poder de Deus que opera em nós e nos sustenta mesmo quando estamos fracos. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que eu amo as cartas paulinas. Por isso que eu amo Paulo. Ou seja, essa graça ela é suficiente para nos manter de pé, mesmo em meio aos vitupérios da vida, às dificuldades. Ela não apenas nos perdoa, mas ela também nos capacita a continuar vivendo uma vida de santidade e fé em Jesus. É isso que é a graça. Este é o poder da graça que está sobre mim e sobre você. Ah, mas pastor, eu estou me sentindo tão fraca. Eu estou me sentindo tão inútil. Eu estou me sentindo tão assim, sem força para orar. Se sustenta nessa graça, meu irmão. Se sustenta, se apega a essa graça que te capacita para você se levantar no dia de hoje e viver melhor do que ontem. Se apega a essa graça. É um presente, está livre para mim e para você. Já foi dado para nós através do sacrifício da cruz. E é claro que a graça também, gente, ela não é uma licença para você pecar, né? Porque tem gente que fala: não, pela graça, uma vez salvo, salvo-se para sempre. Eu não vou entrar na doutrina de Calvino, aminho aqui. Não sei se você conhece essa teologia do calvinismo, do amianismo, né? Uma vez que é salvo, você está livre para pecar e fazer o que você quiser. Não é libertinagem. A graça não te dá o direito para você pecar a hora que você quer, mas ela te chama para você viver uma vida de liberdade em Cristo. E ser livre em Cristo significa entender quais são os princípios que Cristo quer que nós caminhemos todos os dias e viver uma vida nele, confiando nele, para que ele supra as suas fraquezas, as suas dificuldades, aquelas áreas que você tem dificuldade de vencer do pecado. Sabe aquele cantinho oculto lá no nosso coração? Que muitas vezes a gente, né, no segredo ali para os homens, e a gente está lá no oculto pecando. Aí vem a graça de Deus. Fala: eu aperfeiçoo o meu poder, o poder da graça nessa área que você tem dificuldade. Gente, isso é amor demais.
Isso é maravilhoso demais. Como não amar o Cristo, que de livre e espontânea vontade foi na cruz por nós e nos deu esse presente. Nós somos livres nele. Nós somos livres. E é por isso que o interessante é que, neste texto aqui que nós lemos, o apóstolo Paulo, mesmo sabendo que ele em Cristo era uma nova criatura, ele reconhecia que ainda estava nesse processo de transformação. É por isso que a gente não pode andar batendo no peito, sabe, por aí, Chile. Eu sou o super crente, sabe, eu sou o super homem em Cristo. Ninguém me vence. Vem, diabo! Eu já ouvi gente até, vem, pode vir. Sabe, eu vou enfrentar o cão. Eu acho que vocês já ouviram uns negócios assim. Eu já ouvi. Mas o que Paulo está dizendo que mesmo nós buscando viver essa vida de transformação contínua através do Evangelho, ele sabia que a mudança para sermos tudo aquilo que Deus quer, que Ele nos chamou para ser, ela não acontece de maneira imediata. É um processo. Sabe a criança? É igual a bebezinha ali da Bia, a Laura. A Laura está na fase de gritar, de dar glória, pentecostal do jeitinho dela. Para ela tanto importa, ela é criança. Ela está num processo contínuo de formação. O aspecto cognitivo está sendo desenvolvido. Daqui a pouco ela começa a caminhar. Daqui a pouco ela começa a falar, a pedir as coisas. É um processo, o Evangelho é a mesma coisa. Nós estamos nesse processo, nessa caminhada. E é por isso que Paulo, ele sempre vai comparar a sua jornada como de um atleta que se prepara para uma competição. E o que o atleta faz quando ele se prepara para a competição, gente? Ele disciplina o corpo, ele disciplina a mente, ele está constantemente se preparando para estar apto, para quando chegar o dia, ele vai para vencer. E assim é a nossa fé em Cristo. Essa é a maturidade que Paulo está revelando aqui nesse texto. E que o Senhor Jesus requer de cada um de nós aqui nessa manhã. Qual é o seu estágio de intimidade com Deus que faz com que você caminhe continuamente para adquirir essa maturidade cristã? Essa é a pergunta de Deus para nós. E Deus aqui em sua sabedoria, gente, Ele nos mantém nessa jornada. Deus é bom, é maravilhoso demais, permitindo que a gente assim enfrenta todos os desafios necessários para que a gente se molda, para que a gente realmente cresça. E é por isso que hoje nós vamos entender que algumas lutas das nossas vidas ainda não passaram. Por que algumas dificuldades que nós temos em algumas áreas ainda não cessou? Por que algumas enfermidades que nós temos no nosso corpo físico, às vezes até nas emoções e na mente, não foram embora? Porque algumas coisas não se alteraram de lugar nas nossas vidas. Por que as coisas parecem que não acontecem? Deus tem propósito em tudo. Às vezes a gente reclama de Deus, mas olha, eu estou tantos anos no Evangelho, são 20 anos orando, Jesus, vai lá, salva meu marido. Jesus, vai lá e faz isso, faz aquilo. Jesus, eu preciso. E às vezes anos e anos orando, querendo uma resposta. E a luta continua lá, gente. E a luta continua lá. E aí quando nós olhamos aqui, o sermão que nós lemos, vai lá, Leonardo, capítulo 12. Fica aí, meu filho, na mesa, me ajuda aí. Nos versículos 7. 2 Coríntios 12, 7. O apóstolo Paulo, olha lá. E para que não me exaltasse, olha por que Deus não tirou o espinho da carne de Paulo. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Paulo recebeu grandes revelações de Deus, sim ou não, gente? Esse homem que ele fala era o próprio Paulo. Foi levado ao terceiro céu, Deus mostrou para ele coisas gloriosas, manifestações da sua glória. E Paulo agora ele está dizendo que para ele não se exaltar, diante de tudo aquilo que Deus o havia dado, Deus permitiu o que, gente? Um espinho na carne do Paulão. Agora, ninguém sabe qual era esse espinho. Qual era a dificuldade que Paulo enfrentava? Se ninguém sabe se era uma enfermidade,
Ninguém sabe se era algum problema físico ou emocional. A Bíblia não revela. E o próprio apóstolo Paulo também não revela. Mas Paulo ele está dizendo que ainda que esse espinho o incomodava constantemente, ele até fez uma descrição comparando esse espinho como o próprio mensageiro de Satanás. Paulo ele tinha um propósito de se manter humilde, independente desse espinho. Ele tinha um propósito de se manter firme, independente desse dito espinho que o incomodava. Qual será o espinho da sua carne aqui essa manhã? Qual será o desafio que você tem enfrentado em alguma área da sua vida? Será que é financeiro? Será que o problema é físico? É emocional? Qual é o espinho da sua carne? Qual tem sido os seus desafios, as suas dificuldades? E às vezes o que mais nos perturba é exatamente que Deus está usando esses espinhos, gente, para nos mantermos totalmente dependentes dele. Assim como Paulo, ele enfrentou desafios aqui e nos faz lembrar também das nossas fraquezas. E é interessante notar que esse espinho ele não foi removido. Deus não permitiu que o espinho fosse removido da vida de Paulo. O espinho foi permitido para que Deus pudesse moldar o apóstolo Paulo em alguma área que era necessária. Gente, não sei se vocês conhecem na íntegra quem foi Paulo. Paulo era um colérico ligado no 220. Por onde ele passava, ele deixava ali alguma herança. Onde ele chegava, ele implantava igrejas. Ele era um homem, ele foi considerado o apóstolo aos gentios. Foi ele que foi pela Ásia, pelo mundo inteiro, levar o evangelho que antes era só para os judeus. Foi Paulo que teve a revelação de Deus lá na Arábia. Foi Paulo que interpretou o Antigo Testamento através de Cristo. E esse homem tinha um espinho, ele tinha uma dificuldade. Mas sabe o que eu percebo aqui? Deus estava ensinando Paulo que mesmo com grandes revelações, ele ainda era um vaso de barro. Ele era frágil e ele necessitava da graça divina. E muitas vezes Deus não dá aquilo que a gente quer que Ele dê, para a gente não se exaltar, para a gente não se tornar senhor de nós mesmos, falar eu sou a mina, eu sou o cara. Aí Deus fala, você está pedindo aqui, mas eu vou segurar esse negócio um pouquinho mais. Sabe o que é isso? Maturidade. Porque quando as coisas são fáceis demais, o que a gente faz, gente, pelo nosso lado humano? O que a gente faz, gente? A gente não valoriza. Quando as coisas vêm com muita facilidade, oh glória a Deus, às vezes tem pessoas que até esquecem de Deus. Tem gente que olha, Jesus me dá uma casa, olha, eu quero uma casa na praia. Por que será que Jesus não deu a casa na praia? Porque pode ser que no domingo você nem venha mais no culto. Jesus me dá um carrão assim, pode ser que você até se separe da mulher por conta do carro. Então assim, Deus conhece os nossos corações. E a proposta de sermos abençoados por Deus é para exaltar a Ele em tudo, é para glorificar a Ele em tudo. Então nem sempre Deus vai responder às suas orações. Mas pastor, em pleno domingo de eleição eu vim aqui para você pregar desse jeito. Que palavra dura! É Paulo, gente. É a palavra de Deus. E Paulo orou 3 vezes pedindo que Deus removesse o espinho da carne dele. Qual foi a resposta de Deus para ele? Foi lá, Leonardo. Versículo 8, Leonardo. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim o espinho. Qual foi a resposta de Deus? Versículo 9. E disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei. Aí Paulo assim, já que Deus não me respondeu, então eu vou me gloriar na minha fraqueza mesmo. Porque quando eu penso que eu estou fraco, eu estou fraco. Olha aqui, gente. Porque é nas fraquezas, são nas nossas fraquezas que o poder de Deus se manifesta. O poder da graça se manifesta. Aí a gente ora mais, a gente busca mais, a gente vai procurar entender um pouquinho mais o propósito, o princípio do Evangelho, o propósito do reino. Eu falo, meu Deus, isso é maravilhoso demais. Gente, quantos sonhos eu ainda tenho no meu coração. Quantas promessas de Deus que ainda não se cumpriram. Eu acredito que na vida de vocês também. Quantas
nos dar a resposta que a gente quer ouvir. Nem sempre Ele vai atender às nossas orações. Quantas vezes a gente ora, a gente pede, implora, Deus, remova essa dificuldade, tira esse sofrimento, tira esse obstáculo. E aí Jesus vem e fala, eu te ofereço a minha graça. Porque se eu tirar, você vai se gloriar, você vai fugir da minha presença. Eu não sei qual é o espinho da sua carne. E a resposta de Deus para Paulo, não vou remover o espinho, mas eu vou te dar força, essa graça para você suportar. E sabe o que a palavra de Deus nos ensina hoje? Que nem sempre a nossa fraqueza é um obstáculo para Deus operar, porque Ele precisa operar em nós. Vocês sabiam disso? Senão a graça de Deus não haveria sido manifesta. Deus não está olhando a sua fraqueza. Foi por isso que Ele morreu, porque Ele sabe que nós somos pecadores mesmo. A gente pode sair daqui agora e daqui a pouco está pecando lá fora, porque os nossos corações é assim, gente. Nós somos pecadores, o pecado habita em nós. Mas a fraqueza ela não é um obstáculo para a obra, para que Deus não cumpra o seu propósito em nós. Na verdade, a nossa fraqueza é um cenário onde Deus vai manifestar a sua graça para a manifestação da sua glória. É só um cenário. E eu quero dizer para você que todos nós temos espinhos, sejam eles pequenos ou grandes. Todos nós, gente. É só você se auto-examinar aí. É só você olhar para dentro de você. Todos nós temos um pecado persistente, uma doença, uma situação difícil, uma fraqueza emocional, enfim. Talvez você tenha orado por anos pedindo, Senhor, remova, remova, remova. E você fala, Deus não me responde. Será que eu estou em pecado que Deus não me ouve? Deus está sim te ouvindo. Mas a resposta de Deus para você hoje, essa manhã é, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, na sua dificuldade, nas suas limitações, nesse pecado. É o meu poder, a minha graça te basta. A minha graça te basta. É essa mensagem que Deus promete para mim e para você. Não fique frustrado com Ele. A graça de Deus é suficiente para te sustentar e para te manter de pé. E é por isso que você está aqui hoje. Foi pela graça. Pela graça você conseguiu chegar aqui. Mesmo diante das suas imperfeições, mesmo diante das suas dificuldades, você está aqui. Será que você pode glorificar Jesus por isso? Isso é graça, aplauda Ele, pode aplaudir. Aleluia! Aleluia! Paulo entendeu que foi por conta da graça e não por conta das suas forças. A graça de Deus não é apenas uma atitude de misericórdia, é uma força ativa que nos transforma, que nos impulsiona para frente, mesmo em meio às nossas fraquezas. E quando eu li isso aqui, eu fiquei apaixonada mais um pouquinho por Jesus. Eu falo, Deus, mesmo pisando na bola, mesmo sendo ruim, mesmo tendo um monte de defeito, é a sua graça que me mantém de pé. Que tremendo isso, gente. Que tremendo. E o apóstolo Paulo, gente, ele é um exemplo extraordinário sobre como a graça verdadeiramente pode transformar uma vida. Antes da conversão de Paulo, todos nós conhecemos a história. Quem era Paulo? O Saulo, né? Saulo de Tarso. O que Saulo fazia, gente? Ele perseguia a igreja de Jesus. Ele consentiu no apedrejamento da morte de Estevão, conforme capítulo 7 de Atos. Ele perseguiu os crentes, acreditando que ele estava cumprindo a lei, que ele estava fazendo o que era certo. Mas um dia a graça de Deus alcançou Paulo. Transformou aquele homem ruim, valente. Sabe, porque às vezes a gente tem essas valências dentro de nós, né? Aquele homem ruim, perverso, ordinário, colérico, não convertido. Ele é ruim, gente. Ele é ruim. É olho por olho, dente por dente. Um dia lá no caminho de Damasco, cai do cavalo, uma luz apareceu, era o próprio Cristo. Paulo, a quem você persegue? Opa, quem é, Senhor? Sou eu, a quem você persegue. E Paulo ali ele foi chamado para de perseguidor, passou a ser perseguido por conta do Evangelho. A graça estava sobre Paulo. É sobre isso. Então, a partir do momento que a graça veio sobre Paulo, ele foi capacitado para se transformar em um dos maiores apóstolos e evangelistas da história do Novo Testamento, para a glória de Deus. Ele foi o apóstolo dos gentios. Ele esteve por todo o Mediterrâneo, pela Ásia Menor, expandindo a mensagem de Cristo, além dos limites de Israel. O apóstolo Pedro,
do capítulo 1 até o capítulo 12 de Atos, foi o apóstolo aos judeus, e Paulo, do capítulo 13 até o último capítulo de Atos, foi um dos maiores apóstolos aos gentios. Se não fosse por Paulo, nós não teríamos hoje acesso ao Evangelho. Se não fosse esse homem que, pela graça, mesmo com seus espinhos, as suas fraquezas e dificuldades, hoje nós não estaríamos aqui, gente, ouvindo essa palavra. Nós não conheceríamos Jesus. Então Deus proveu que o homem cheio de fraquezas, cheio de imperfeições, fosse cheio da graça, para que hoje eu e você estivéssemos aqui desfrutando do Evangelho por meio do apóstolo Paulo. Paulo foi um teólogo e escritor, um dos maiores do Novo Testamento. O maior teólogo que quer aprender teologia vai estudar a teologia de Paulo. Coisa mais linda. Quando eu começo a ler as cartas, eu viajo. Lá em casa já nem cabe mais livro. Eu viajo, eu fico, meu Deus, que tremendo, que homem maravilhoso. Como Deus capacita, né? Como Deus levanta pessoas e dá graça, autoridade, tudo é Deus. Nós somos apenas um instrumento. E ele se tornou um dos maiores teólogos do Novo Testamento. Paulo foi um missionário incansável. Quem foi Paulo? Paulo fez 3 viagens missionárias. E nessas viagens ele enfrentou, gente, perigos, perseguições, naufrágios, prisões. Foi picado por cobra. Foi traído pelos irmãos de Jerusalém. Foi Paulo. E o espinho estava ali. E mesmo em meio às adversidades, ele não desistiu de pregar o Evangelho. Então a sua resistência e dedicação, elas não vieram com a sua própria força, mas a graça que o sustentava em cada situação. Você imagina você estar pregando o Evangelho, passando naufrágio, sendo acusado, picado por cobra, e você falando, louvado seja Deus por isso? Gente, eu não consigo viver assim. Eu não consigo. E o homem estava lá, cheio de garra, pregando o Evangelho. Era pelas forças de Paulo? Não era por ele, mas era a graça que o sustentava, que o mantinha de pé. Sua força não iria suportar prisões e sofrimentos. Paulo tem várias cartas que ele escreve das prisões. A carta de Filipos, a carta de Tessalonicenses, ele escreveu quando ele estava preso. Ele estava preso e estava encorajando os irmãos a continuarem de pé, a continuarem pregando o Evangelho, a não desistirem. Quantos de nós será que teríamos isso? Eu estou encarcerado, será que eu vou continuar louvando? Eu estou numa situação difícil, será que eu vou continuar exaltando Jesus? Eu estou passando por prova, será que eu vou continuar dando glória a Deus? A igreja de Cristo hoje, meus irmãos, se não for a graça de Deus em nós, a gente está lascado. Porque o evangeliquez que se prega por aí é, você não nasceu para ser cauda, mas para ser cabeça. Não aceita isso não. É a teologia do inferno, porque isso não é bíblico. Porque senão Jesus não passaria por tudo que ele passou por nós. Ele era santo, ele era justo, e ele não levou tapinha nas costas não. Ele fazia milagre, fazia cego ver, o coxo andava, e ele era apunhalado pelas costas. E estavam tramando a morte de Jesus, a prisão de Jesus, até levá-lo definitivamente para a cruz. Esse foi o castigo que Jesus teve, que ele levou por conta do Evangelho. E mesmo assim ele diz, tenha de bom ânimo no mundo. Tenha de bom ânimo, porque assim como eu venci, vocês também venceram. Jesus já estava prometendo, depois eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro, o Espírito Santo, um Consolador, para que vocês não fiquem sozinhos. Então quando você se vê assim, diante de uma situação insuportável, pense, você não está só. O Espírito Santo está sobre você, a graça de Deus está sobre você, e é por conta dela que você vai vencer. Aleluia! Paulo foi um exemplo de humildade, gente. Paulo foi um exemplo de humildade. Capítulo 12 que nós lemos aqui. Foi-lhe dado um espinho na carne, e ele orou 3 vezes, ele rogou, Deus, tira, tira. Deus falou, não vou tirar. Se eu tirar, você vai se ensoberbecer, você vai se engrandecer, e esse cara que você é aí vai ser o destaque, não vai aparecer a minha glória. E como eu não divido a minha glória com ninguém, eu vou manter o espinho aí, e eu vou exaltar o poder da minha graça nas suas fraquezas. E Paulo falou, tá bom, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Em que se gloria o homem? Se glorie na sua fraqueza. E sabe o que significa se gloriar na fraqueza? É reconhecer que você é um miserável, que você é um cego, nu,
você não vale nada. Ai, pastor, você está pegando pesado. Você é um Zé ninguém, gente. Se não for a graça de Deus em você, nós somos isso. Porque a gente é mau, o nosso coração é ruim. Sim ou não? Eu estou me incluindo aqui também. Você pode ver que eu não coloco vocês. Somos nós. Nós somos pecadores. Mesmo quando ele orou, Deus disse: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então Paulo se gloriava em suas fraquezas, porque ele entendia que a graça de Deus se manifestava com mais poder em sua total dependência de Deus. Sabe quando a gente sabe o nosso ponto fraco, as nossas necessidades, a gente fala: Senhor, eu reconheço. Ai, Jesus, eu reconheço que eu sou ruim. Eu reconheço que eu gosto de fulano. Eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu minto. Eu reconheço que eu sou um adulto. Eu reconheço que eu sou um fornicador. Eu reconheço que eu sou... Quando a gente faz isso, gente, a graça de Deus, ela vem linda em nós. Sabe por quê? A gente está se esvaziando de nós mesmos e a gente está permitindo Jesus entrar em nós. A gente permite a vida de Cristo em nós. Quando a gente se esvazia em arrependimento e confissão de pecado, é aí que a graça de Deus se manifesta linda em nós. Mas sabe o que falta na gente? Por que a gente é soberbo espiritualmente falando? Porque a gente não tem um hábito de pedir perdão. Porque a gente acha: não, já sou crente, tem anos, para que lá pedir perdão? A oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Por que a tua vontade, não a minha? Por que a vontade de Deus? Porque a nossa vontade é pecar. A nossa vontade é dar lugar à carne todo dia e toda hora. Mas o poder da graça nos leva para a cruz. Mas o poder da graça nos leva para a cruz. E é sobre isso o Evangelho. Paulo dedicou sua vida, gente, ao serviço da igreja. Ele suportou muitas coisas. Eu me lembro que Paulo, ele queria levar umas ofertas. Não sei se vocês conhecem essa história. Houve uma crise em Jerusalém, no mundo, na Ásia, e a igreja estava padecendo fome. Paulo começou a pedir ofertas para lá e para cá. Olha, não é para mim, não é para vocês me sustentarem. Um homem, um líder cheio de Deus, era poliglota, falava várias línguas. Ele tinha as duas, como é que fala lá? Ele era judeu e romano. E esse cara pedindo oferta, implorando para as pessoas levar uma oferta para a igreja. Ele precisava disso aos olhos humanos. Ele tinha carta branca, era só ele negociar ali com os caras: ó, tá ali, sabe, no ano eleitoral, vamos fazer um negócio, então tá ali. Se ele quisesse, ele podia fazer isso. Mas Paulo entendeu que o seu coração de sacrifício, ele foi moldado pela graça de Deus. E aquele Deus que transformou ele de um perseguidor implacável, fez ele um servo amoroso e compassivo. E é isso que Deus quer fazer em nós. A gente não precisa barganhar com ninguém. A gente não precisa trocar favores com ninguém quando nós somos dependentes por Deus, de Deus, literalmente. Paulo foi um dos maiores evangelistas e ele permaneceu até o fim. Vocês sabem como Paulo foi morto? Quem é que sabe como Paulo foi morto? Quem é que sabe? Pode falar, gente, vocês são tímidos? Pode falar. Gente, todos os apóstolos, tirando João, que escreveu o livro de Apocalipse, eles foram martirizados. Uns encerrados ao meio. Pedro foi morto de cabeça para baixo, crucificado, e Paulo foi degolado em Roma, preso. Este homem, que no final da sua carreira ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele perseverou até o fim, sabendo que a sua vida estava completamente entregue à graça de Deus. A minha pergunta para vocês hoje é: até que ponto eu e você estamos dispostos a viver através do poder dessa graça? Até que ponto nós estamos dispostos a viver a vida de Cristo, a vida que o Evangelho nos ensina? Porque, gente, a realidade é: muitas mensagens que nós ouvimos hoje, que se diz ser evangélica, não é. Os padrões deste mundo, os valores deste mundo, são invertidos aos padrões e os valores do reino. No reino de Deus, quem quer ser grande tem que ser o quê? Pequeno. No reino de Deus é o maior que serve o menor. Mas no reino do mundo, o pobre que tem que servir o rico. Não é assim? No reino deste mundo, você quer ser grande?
Então continua grande. Você quer se enriquecer? Baganha. Faz as suas trapaças. Não é assim. No reino de Deus, os valores é totalmente dependente de Deus. Tudo que somos, dependemos dele. Tudo que precisamos, dependendo da graça dele. Mesmo sendo fraco, está difícil para nós, a nossa dependência deve ser sempre o Cristo. E Paulo se tornou tudo isso, gente, pela graça de Deus. Ele reconhecia que a sua capacidade de ser um apóstolo, um missionário, um teólogo, um servo e até mesmo um homem perseverante em meio ao sofrimento, tudo isso foi fruto da graça de Deus. Então olha para alguém que está do seu lado aí e fala assim, ó, você não é ninguém. Vocês estão com medo? Você pode falar, você não é ninguém. Sem a graça de Deus. Ai, pastor, está pegando pesado, né? E a graça de Deus que nos transforma, cada dia mais nos capacita para viver verdadeiramente essa fé em Cristo. É essa graça que quer te levar ao arrependimento. E sabe o que eu acho interessante, o Everton? Que quando Jesus, ele perdoava os pecados das pessoas, sabe o que Jesus estava fazendo ali? Ele estava mostrando o coração de Deus em cada ação. Jesus, ele estava perdoando. Quando Jesus dizia, os seus pecados estão perdoados, Jesus está dizendo assim, ó, eu estou mostrando o coração de Deus no seu coração. Então sinta-se feliz e satisfeito quando Jesus falar, eu te perdoo hoje, eu te perdoo amanhã. Sabe por quê? Porque Deus está revelando o coração dele no seu coração. Ele está derramando o amor dele no seu coração, para que cada dia mais você seja mais parecido com ele. Isso é graça, é a manifestação do poder da graça. Então quando você se sentir magoado pelas culpas do passado, presos em lutas recorrentes, lembre-se da graça. A graça te basta, a graça te basta, a graça te enche, a graça te levanta, a graça te sustenta, a graça te mantém de pé. Aplauda ele por isso. Oh, o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus repetiu muitas vezes, os seus pecados estão perdoados. Essa é a mensagem da graça. O seu pecado está perdoado. Então sinta-se feliz, porque Jesus já pagou o preço. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu não sei se vocês estão sentindo a uma ação de Deus nesse aqui esta manhã, que nos confronta, mas ao mesmo tempo nos consola, que nos faz mergulhar neste amor, nessa graça que nunca falha, dessa graça que nos faz humilhar, nos humilhar diante dele e dizer, Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Olha as minhas fraquezas, as minhas dificuldades, as minhas lutas, mas a tua graça me sustenta. O poder dessa graça é que me faz caminhar rumo à cruz, porque se depender de mim, eu fico aqui parado, eu não quero mais saber de nada, porque é assim que nós somos. A força, ela está fora de nós. Essa força que você tem hoje para chegar até aqui, às vezes até rastejando, até sem vontade. Eu vou lá no culto hoje, lá na comunidade cristãs hoje, pleno domingo de manhã. Essa força que você conseguiu chegar até aqui não dependeu de você. Até isso não dependeu de você. Essa força, gente, está fora de nós, está fora do nosso alcance. Mas a graça de Deus, ela não nega, apesar dela não negar os espinhos, ela te capacita para você lidar com seus problemas de maneira bíblica, de maneira digna. Ela te dá força para você continuar, mesmo quando as suas feridas estão abertas, mesmo quando tem mágoas, mesmo quando tem ressentimentos, mesmo quando somos desonestos, mesmo quando somos machucados. Essa graça te capacita para você ficar de pé. E é essa graça que está te levando a esse nível de maturidade. Nível de maturidade com Deus. Com Deus. É a graça que te sustenta. Eu quero te pedir para colocar de pé, fique de pé. Nós estamos partindo aqui para o final. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você pudesse refletir esta manhã. Talvez você está vivendo num estado de culpa, ou quem sabe você está vivendo no desespero.
Talvez você está vivendo aqui, talvez você entrou aqui esta manhã desesperado, preocupado, abatido, desanimado, afligido, sem perspectiva, desmotivado a permanecer caminhando nessa vida de fé com Cristo, por conta das lutas, por conta dos problemas que você não aguenta mais carregar. Se você está vivendo isso, talvez seja que em algum momento você se esqueceu que essa força que você precisa, ela não vem de fora, porque ela não depende de você. Essa força vem do alto. Essa força depende do poder da graça sendo manifesta em você. Então esta manhã eu quero que você reflita. Faça essa reflexão dentro de você agora e fala: Deus, aqui é o lugar onde eu me sinto fraco. Aqui é o lugar onde eu me sinto debilitado. Aqui é a área da minha fraqueza. É aqui que eu não consigo, é a partir daqui que eu não consigo ir para frente. E quando você começar a confessar aí em arrependimento, no momento do louvor você vai sentir a glória de Deus mais uma vez sobre você, te levantando com força, com ousadia, com autoridade, porque esta graça está sendo derramada esta manhã sobre a minha e a sua vida. Simplesmente abre a tua boca e começa a dizer, ainda que baixinho: onde está a tua fraqueza? Onde você parou? Onde é que você se perdeu? O que tem feito você parar no caminho? O que te bloqueou? Quando você começar a trazer isso, você vai ver que a graça de Deus se manifestará. Então pode orar, não fique disperso, todos com os olhos fechados. É um momento de reflexão agora. Fale para Ele qual é o teu espinho. É culpa, são feridas, são mágoas. Qual é o problema? O que te aflige, que te tira do fogo da graça? O poder quer se manifestar através da graça de Deus em você. Quando o louvor ministra, vai falando com Ele, se humilha em arrependimento, confessa os teus pecados, Ele está aqui. Não importa quantas vezes você falhou com Ele. Não importa se você tem sido infiel com Ele. O Senhor te diz assim esta manhã: a minha graça te basta. Eu te levanto, eu te ajudo, eu te posiciono novamente. Sinta o poder da graça, o perdão de Cristo. Sinta-se abraçado por Ele, abraçada por Ele esta manhã. A graça de Deus te envolve. Sinta-se abraçado e perdoado.
Deus, um abraço especial. Eu quero te convidar a vir à minha frente sem medo. Sem medo, vem com ousadia. Talvez você precise se sentir abraçado por Deus de uma maneira especial. O Espírito Santo está aqui esta manhã e Ele quer te acolher de uma maneira especial. Talvez você se afastou do Evangelho, quem sabe você se sente tão culpado que não sente mais merecedor deste amor. Vem aqui na frente, eu quero orar pela sua vida, você será acolhido, abraçado. Isso, venha, venha, venha. Talvez você precise se arrepender de onde você caiu. Talvez você precise se arrepender dessa sua fraqueza. Vem aqui na frente. O Espírito Santo de Deus está aqui e Ele quer te abraçar. Ele quer te renovar. Ele quer te levantar novamente. Não importa quanto tempo você tem de crente. Não importa quanto tempo você tem na caminhada da fé. O que o Senhor quer hoje é te abraçar de uma maneira especial. Que você se sinta coberto por esse poder da graça. Onde está você? Venha, 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 sem demora. Nosso tempo já está indo. Venha, venha. Nós queremos orar, nós queremos te abraçar de uma maneira especial. Oh. Santo dos santos, a fumaça esconde, só teus olhos me veem, debaixo de suas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, sou promessa de paz, a presença me prazer. Quero fazer uma segunda oração hoje. Talvez você ainda não tenha confessado Jesus como seu único e suficiente Salvador. Onde está você? Levante as suas mãos bem alto. Eu quero orar pela sua vida. Onde está você que não confessou Jesus? Ou então você que se afastou do Evangelho, está afastado? Levante as suas mãos bem alto. Eu quero orar por você. Oh, Espírito Santo, ao mover de glória. Há uma graça que se manifesta aqui. Há uma graça que se manifesta de uma maneira que traz cura, libertação e salvação. Estenda suas mãos para cá, meus irmãos. Estenda suas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus. Aqui está o teu povo, Pai. Aqui são teus filhos que entenderam qual o propósito desta palavra aqui esta manhã. Eu peço mais uma vez que esta graça que nos alcança todos os dias continue sobre nós. Aqui está a tua igreja, Pai, que se arrependeu dos seus pecados, que confessou que são miseráveis, cegos e nus, sem a graça do Senhor. Aqui está um povo que está rasgando os seus corações, confessando que precisa do Senhor todos os dias e todas as horas, mesmo em meio às suas fraquezas, para continuarem vivendo de fé em fé e de vitória em vitória. Então eu peço mais uma vez, uma bênção recalcada, sacudida e transbordante para a vida de cada um dos teus filhos. Que este amor que nos inunda nos torna cada vez mais livres. Aleluia! Livres